nos deu ciência há poucos dias de uma iniciativa dessa instituição para criar aí uma vaquinha virtual, né? Um fundo que será utilizado para auxiliar profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviços que nesse momento estão impossibilitados de trabalhar. Também, né, a Associação Comercial tem tido um intenso contato, faz feito uma ponte entre o comércio e o executivo para tratar de questões que agora precisam ser resolvidas, né? E a gente sabe que até pelo decreto não é permitido aglomeração de pessoas, então as reuniões têm sido virtuais e o representante dessas colocações do comércio junto ao executivo tem sido o Jader nessa conversa com o prefeito municipal também. E ele também está preocupado com o negócio das empresas, especialmente as pequenas empresas locais. Para a gente focar esses 3 temas aí, o Jader está ao telefone e pode conversar conosco nessa manhã. Jader Gaclic, bom dia, como é que está, presidente? Tudo bem? Bom dia, meu amigo Miguel, bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Tudo bem dentro do possível, a gente tentando adequar a situação ao atual cenário, né, Miguel? Perfeito, sem dúvida. Presidente, começando por essa questão... Pois não? Desculpa, não, pode falar. Ah, sim, eu achei que havia tido uma interrupção. Um dos tópicos que o senhor salientou e que foi implantado já há alguns dias, me parece que foi na terça-feira, e aqui eu não acompanhei como é que está a evolução dele, é uma campanha que os senhores estão criando no intuito de criar um fundo para futuramente auxiliar profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviços que agora estão impossibilitados de trabalhar. Como é que surgiu isso e está funcionando, presidente? Tá funcionando sim, Miguel, né? O que acontece? São tantas informações, são tantos cenários que nos projetam, né? Que a principal preocupação é a manutenção dos empregos, além, obviamente, da manutenção da vida. Então, a gente sabe que tem pessoas que vão ser afetadas diretamente mais do que algumas outras pessoas. A gente tem uma grande discrepância entre classes sociais e a gente consegue ver que há pessoas que conseguem ficar em casa e ainda tem uma reserva de lucros para conseguir se manter durante um período, e aqueles profissionais que impedidos de trabalhar não vão conseguir mais adiante, daqui no pico dessa questão do coronavírus, se manter com o básico. Então, a gente criou essa vaquinha pensando em auxiliar essas pessoas. Onde surgiu a ideia? Eu tenho muitos amigos músicos, né, que participam, principalmente em Porto Alegre, que estão há mais tempo impedidos de trabalhar, que começaram com essa iniciativa. E tiveram outras entidades que fizeram da mesma forma, a exemplo, a OAB de Santa Maria, que também começou a fazer uma arrecadação mais ou menos no mesmo sentido. Então, a ideia entre nós, a diretoria, foi de tentar arrecadar aquilo que for arrecadado o máximo possível com a colaboração da comunidade dos empresários, depois ser revertido para a nossa própria comunidade, né? Então, primeiro passo, a gente gostaria da doação através desse link, de quem tiver essa disponibilidade de auxiliar o próximo, né? A gente sabe da situação econômica geral, mas quem tiver essa possibilidade de dividir um pouquinho daquilo que tem, que participe, né? Que faça sua pequena doação para a gente conseguir auxiliar essas pessoas que diretamente fazem com que o nosso mercado também funcione de uma maneira completa. De que forma a pessoa participa? Qual é o link, presidente? O link está disponível ali no nosso Facebook, posso passar para a rádio também, né, na vaquinha virtual, e a pessoa pode fazer doação por cartão de crédito, já que está todo mundo nesse período de isolamento, né, a doação mínima aceita de R$25 pela plataforma, mas é uma maneira de auxiliar essas pessoas que a gente mais tarde vai traçar um plano estratégico. Já temos um cadastro bem significativo de vários profissionais e prestadores de serviços na nossa entidade, né? Então, essas pessoas vão ser auxiliadas diretamente pelo que a gente conseguir arrecadar. Claro, se a gente arrecadar R$10, vai ajudar com o que for proporcional, né? Mas é uma iniciativa para tentar auxiliar a nossa comunidade. Nós temos aqui o link, http://, que é o natural do navegador, de qualquer navegador aí, mas o nome mesmo é vaca com K, né? vaka.me aí tem um número, um numeral, né? 95 61 43. Eu vou repetir, é vaca com K, vaka.me /95 61 43. Clicando nesse link vai abrir a página ali do serviço e a pessoa então poderá fazer a doação. Presidente... Isso, só lembrando que não é, Miguel, não é uma fake news, né? Teve um pessoal é verdade. Porque, infelizmente, é o que a gente tem mais recebido, fake news nesse período de coronavírus, né? Mas realmente a gente está fazendo essa proposta.
Tá? Perfeito. Inclusive, nós vamos agora, daqui a pouquinho, disponibilizar no nosso portal, na nossa fanpage, no Twitter da rádio aqui, com o objetivo de que as pessoas, então, possam ter certeza de que estão indo no link correto e fazendo a destinação correta. O senhor salientou que, posteriormente, o volume que for arrecadado será distribuído. Já está definido ou determinado, pelo menos, que tipo de pessoa pode ser assistida? Sim, né? São os prestadores de serviços, os autônomos, né? A maioria desses já temos cadastro dentro da entidade com os cursos que já foram ofertados e nós sabemos quem atua ou não na área, né? Então, prestadores de serviços, os autônomos, os profissionais liberais, né? Nesse caso aí se enquadram também as diaristas, os prestadores de serviços que nós temos nas nossas casas que auxiliam de alguma maneira para que o trabalho informal gere renda. São pessoas que já estão cadastradas ou pessoas podem agora ir se cadastrar? Não, nós iremos fazer um novo cadastro mais adiante, conforme a nossa arrecadação, né, Miguel? Poderão se cadastrar. No que nossa entidade voltar às suas atividades normais também, porque ela também está fechada devido ao decreto. É isso que eu ia salientar. Nesse momento, não, né? Nesse momento, não. Perfeito. Bom, o senhor também está sendo um intermediador de ansiedades ou de preocupações por parte de empresários ou segmentos de empresários e tem feito uma conexão do setor com o executivo. Essa conversa tem acontecido quase que diariamente, presidente? Praticamente, né? Então, o que a gente tem feito é justamente uma aproximação para que nós tenhamos um gabinete de centralização, porque a posição é extremamente correta do prefeito. Essas decisões têm que estar centradas na Secretaria Municipal de Saúde e junto ao Executivo Municipal. Então, nós temos conversado muito sobre cada um dos aspectos. Na verdade, a nossa conversa começou antes do decreto. Miguel, na sexta-feira havíamos nos encontrado e a CNDL, a CPL POA e a Federação já estavam nos dando orientações acerca dos cuidados médicos e de saúde que deveríamos adotar junto ao comércio. Então, todas essas determinações já estavam sendo passadas ao Executivo, inclusive um pedido específico de que, caso houvesse o decreto na ocasião, né, os impostos também sofressem a mesma prorrogação, os tributos municipais, o que foi atendido prontamente pelo Executivo em todas as plataformas. Então, a gente está nessa intermediação, sim, desde a sexta-feira. Aí, o nosso primeiro encontro foi pela manhã, e à tarde já veio a obrigatoriedade, acompanhando o decreto estadual, de que o município tomasse a providência com o decreto municipal, né, que foi o da quarentena, que saiu no mesmo dia, no dia 20. Então, desde o dia 20, isso nos demandou bastante trabalho para avisar a todos, para conseguir orientar todos que nos ligam com dúvida com relação a isso, e tem mostrado-se bem eficiente, né? Inclusive, estávamos em contato agora há pouco, antes de eu entrar ao vivo aqui para falar com o amigo, com os ouvintes na rádio, agendando, né, um encontro para segunda-feira para determinar algumas novas diretrizes. Então, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na Casa de Cultura haverá um encontro com o prefeito, em que os comerciantes são convidados, tá? Mas sob todas as orientações de saúde, né? Com distância, vai ter a equipe monitorando o nosso encontro lá para que a gente tome novas diretrizes com relação ao decreto nos regimes de plantão. Não pode ter muita gente, né? Não, exatamente. Então, aqueles que se sentem representados pela nossa entidade, pedimos, né, que preferencialmente sigam nossas orientações. Mas o convite do prefeito está feito para segunda-feira às 9 horas, até para que ele tenha também, né, um embasamento para poder alterar algo que venha a ser necessário dentro do decreto, naquilo que se refere aos serviços privados não essenciais. Né, os essenciais continuam da mesma forma. São alguns serviços que talvez precisem voltar a funcionar gradativamente. A gente vai conversar sobre isso na segunda-feira. Perfeito. Bom, ainda não há nenhuma digamos, conversa no sentido de quais segmentos. Sim, serão os segmentos não essenciais que estarão sendo avaliada a possibilidade de uma retomada gradativa, então. Exatamente. O que os outros municípios têm tratado desses segmentos não essenciais
né, porque sempre há essa comparação com os outros municípios, e Juí, por exemplo, tomou a iniciativa de manter o regime de plantão, o que já consta no nosso decreto, né? O prefeito já foi bem flexível, já havia colocado isso com um modelo de teleentrega, de televenda dentro do decreto, né? Então, na verdade, o governo estadual também está reavaliando essa situação, depois de um pedido da FEComércio ontem. Então, estamos vendo o que acontece em âmbito estadual para tomar as decisões aqui no âmbito municipal também. Eu sei que vai acontecer, se já não está acontecendo, até uma teleconferência com o senhor governador, a FAMURS, e todos os representantes das associações de municípios. No caso aqui da Ancentro, é o nosso prefeito Carlos Augusto Bruno de Souza, que deve participar dessa reunião virtual com o governador ainda hoje, né? O senhor está nos falando que segunda-feira poderemos ter uma reunião, teremos uma reunião com o executivo e o empresariado representado, não todo ele, na Casa de Cultura. Quer dizer, pode haver algumas modificações. Eu sei que Juí, daqui a pouco nós vamos ter um boletim da Rádio Mundial, lá que está nos passando aqui, mas de Juí, ontem o prefeito estabeleceu a retomada do transporte coletivo restrito à metade da capacidade dos ônibus ali e não liberado o passe para o idoso, quer dizer, para o idoso não circular, né? E eles estão projetando um projeto para que segunda-feira possa ter alguma alteração também, alguma leve liberação no comércio, que deve acontecer também aí. Há uma tendência de que isso aconteça, né? O senhor falou na teleentrega, mas houve também algumas suspensões de teleentrega, né? Não, houveram algumas suspensões, sim, isso que levou a essa determinação da gente reavaliar a questão desses serviços essenciais na segunda-feira, né? Alguns setores tiveram problemas ontem, então a fiscalização fez uma orientação específica a esses setores, fez uma visita direcionada, né? Os fiscais do município estão realizando essa orientação, então a gente precisa tomar um novo rumo, uma nova definição a partir disso. E Juí, como a gente falava, adotou o regime de plantão a partir de segunda-feira, então são questões que a gente vai ver quais são os segmentos que a gente vai precisar colocar como serviços essenciais. Só para deixar claro, né, Miguel, essas decisões têm que partir do nível hierárquico acima, então a gente está aguardando algumas decisões do governo do estado. Nossa entidade maior, por exemplo, a Federação, que é quem coordena as associações comerciais do Rio Grande do Sul e congrega todas elas, ela faz parte do gabinete de crises do governo do estado. Então a Simone Leite, que é a nossa presidente, é a primeira a nos passar qualquer informação devida. E mesmo dentro desse meio há uma discrepância entre o que pensa a FEComércio, o que pensa algumas outras entidades e o que pensa a Federação. Então está se tentando chegar a um acordo sobre o que é indispensável, como trabalhar para preservar tanto os empregos e a economia quanto a saúde das pessoas. Eu tomei a liberdade de conversar com o senhor e colocar as emissoras de rádio, nossas plataformas aqui à disposição da Associação Comercial e do empresariado, enfim, de Tupã-Ciretã, para a gente fazer uma campanha de valorização do empresário local, do pequeno negócio e do empresário em geral como um todo, porque mesmo as empresas que tenham que sejam de grande porte ou de médio porte, elas são importantes no nosso segmento, na nossa economia funcionando. E o senhor me comentou que estava já pensando nisso também, inclusive mandou aqui um pequeno texto falando sobre a importância de comprar do pequeno negócio, que é um grande negócio para todos. É importante que as pessoas, esse momento vai passar, né? Essa questão do Covid-19, com certeza a gente vai superar, mas durante essa crise é importante continuar apoiando o empresário e o comércio local. Exatamente, né, Miguel? Até agradeço assim, realmente compartilhar com a comunidade a preocupação do Miguel em me ligar para a gente ver como alavancar, como melhorar a perspectiva desse comércio local, porque a gente tem que fazer uma grande diferenciação, que são lojas de rede, né, e as lojas do pequeno empresário. Né? Elas fazem parte do mesmo segmento comercial, mas elas têm características completamente diferentes. Então, na verdade, há a todo ano uma orientação para que a gente fortaleça a economia através da compra do comércio local. Né? Então, está funcionando o serviço de telemarketing, de teleentrega. É importante também para o empresário que ele tenha um pouco de calma nessa hora, apesar das dificuldades. Só que eu ouço, eu tenho boletos, todos nós estamos no mesmo barco, né? Então a economia está paralisada de uma mesma maneira, com a preocupação pela saúde das pessoas. Estamos todos na mesma situação, uma situação inédita, uma situação de guerra. Então o que nós orientamos é o seguinte, que esse pequeno empresário pense também nesse período em como reinventar o seu negócio.
né? É o que eu converso muito com o nosso consultor do Sebrae, o Renan, que também nos dá um apoio técnico com relação a isso. Todo empresário precisa repensar. Se houver novamente uma paralisação, não é a primeira. A gente teve a greve dos caminhoneiros e durante esse tempo também teve um período para pensar como eu posso repensar o meu negócio. Então é novamente um período para que a gente reflita sobre como modificar situações e não ficar na mesmice para que o negócio tenha as suas hipóteses no plano A e no plano B para que funcione, né? A economia precisa disso também no planejamento estratégico. Então, mediante isso também, vale salientar que a gente tem uma página específica de orientações para o empresário. Então, ao invés de estar com o celular na mão espalhando fake news, que é o que a gente mais tem visto dentro dos grupos de rede social, acessa ali, né, se orienta. A gente tem uma página do Sebrae que é voltada à crise do coronavírus, que é o portal sebrae.com.br/coronavírus. Então é importante que o empresário pense também que, além da economia local, ele precisa se reinventar nesse momento. Sem dúvida, bem colocado. Aliás, é bastante preocupante isso também. A fake news, a informação falsa ou distorcida, já era uma preocupação que a gente tinha anteriormente, mas era uma questão também mais até que incomodava pelas inverdades que eram colocadas. Agora pode causar uma tragédia. Então, toda a informação que a pessoa receber, por favor, confira a fonte, verifique, não simplesmente repasse, né? Tem uma dica muito simples, né? Eu vou fazer uma publicidade, mas enfim, tem o Google, que é um excelente buscador de informações. Digite aquela notícia que você recebeu, digite a manchete dela no Google. Ele vai te dar um leque de informações, olha assim, de várias fontes, e aí confirma ou não a veracidade dentro daquelas instituições, como por exemplo o Sebrae, é uma instituição seríssima, né? Os órgãos de imprensa oficiais, os órgãos de imprensa estabelecidos, né? Emissoras de rádio, jornais estabelecidos, são fontes, televisões, enfim, são fontes que têm fundamento, que têm busca, que têm profissionalismo e que estarão trazendo a informação correta. E se você verificou essa informação, aí sim, dissemine entre as pessoas que você gostaria de disseminar, mas tendo todo o cuidado. Jader, a CIT estará então participando dessa reunião na próxima segunda-feira com o Executivo Municipal para a possibilidade de algumas alterações no decreto municipal aqui em Tupã-Sretã para a questão do comércio, né? Exatamente, né? Porque nós temos a orientação justamente dessas entidades empresariais acima da gente de que a retomada precisa ser feita gradualmente, né? Mas obedecendo aos decretos, né? Logicamente, porque é um período importante de quarentena e todos têm que ter a noção do quanto isso é importante, sim. A economia a gente vai recuperar, né? Não temos um saldo positivo porque nosso PIB foi ridículo de 1,1% esse ano, né? A gente precisa falar a respeito disso. Então, a tendência é que a gente tenha até o final do ano uma recessão de próximo de 1 a 2%, mas isso é um índice plenamente recuperável para um ano atípico como está sendo esse, né, Miguel? Então, há como recuperar a economia, sim, é uma preocupação constante, mas em primeiro lugar a preocupação com a vida. E com as orientações que a nossa Secretaria Municipal de Saúde tem tratado e tem trabalhado aí diretamente. Perfeito. Jado, quero agradecer a sua atenção conosco. Como eu já falei a você pessoalmente, ficamos à disposição da CIT, da Associação Comercial Industrial do Tupã-Sretã, para estimularmos as pessoas, primeiro, levarmos a informação, a orientação, e segundo, estimularmos as pessoas a superar esse momento agora com a nossa economia local sendo reativada. Nós temos um agravante maior aqui, diferente do Brasil, que é essa questão da seca. Há pouco nós conversávamos aí com o presidente da Agropan e que está se consolidando essa quebra de em torno de 50% da produtividade do nosso principal grão, que é o soja. Isso também vai afetar muito a nossa economia. Quer dizer, nós vamos ter que nos reinventar e nos desdobrar de forma a superar esses dois momentos, como o senhor bem salientou. Primeiro, garantirmos a vida, a permanência de nós aqui, né? E segundo lugar, reorganizarmos financeiramente para podermos passar esse momento. Mas eu quero deixar o microfone à sua disposição, presidente, se algo mais gostaria de colocar em nome da entidade que o senhor representa nesse momento, se não, as suas despedidas momentâneas, porque certamente estaremos conversando com o senhor em outras oportunidades. Com certeza, Miguel. Eu agradeço mais uma vez o espaço, né? E lembrar que é um momento de empatia, né, Miguel? Estamos, como eu disse, estamos todos no mesmo barco, estamos todos com os mesmos propósitos, então sempre pensar no grupo, no coletivo, antes de pensar individualmente, né? Nós temos essa mania como seres humanos de pensar sempre primeiro no próprio umbigo, de tentar resolver as questões que aparecem individualmente primeiro ao invés do coletivo.
desta vez é diferente. A gente precisa pensar de uma maneira bem ampla e se colocar no lugar do próximo, né? Cuidar da saúde dos nossos idosos, cuidar da saúde dos nossos funcionários. Particularmente, eu posso dizer, eu sou empregador e funcionário. Então, são duas visões que nós precisamos ter. A gente precisa se colocar no lugar do outro para conseguir passar por esse período de crise tão impactante junto a todas as comunidades, né? E principalmente a nossa comunidade. Então, e obrigado pela preocupação, claro, né, Miguel, da rádio sempre com o nosso comércio local, porque isso é de suma importância para que a nossa economia se mantenha. Temos esse fator de estiagem, sim, e aí fica também um lembrete para que a comunidade fique atenta, né, e poupe um pouquinho d'água, né, o máximo possível, porque as pessoas acabaram esquecendo um pouquinho dessa relação da estiagem que nós temos nesse período de coronavírus. É verdade, bem lembrado, né? A Corsã já alertou aí que ela está conseguindo abastecer do Panciretã, mas teve que aumentar a produtividade, a produção, melhor dizendo, dos postos. E isso afeta, fazendo com que eles tenham que por mais horas estarem retirando água do solo, né? É claro que precisamos evitar, e como o senhor bem colocou, evitar o desperdício, né? Usar aquilo que é necessário, a higiene pessoal, a higiene do ambiente, e deu, né? Carro, pátio, aguar, grama, essas coisas, esqueçam, nesse momento não é momento de se fazer. Jadro, Miguel, só mais uma coisa que eu esqueci, desculpa, sobre o abastecimento, né, que houve aquela correria, sim, né, bem lembrado, aos supermercados. Então, assim, estou em contato com o pessoal da Associação Gaúcha de Supermercados, né, o presidente da associação anda nos informando diretamente, assim como contato com os nossos associados dos supermercados. Não há um perigo imediato nos próximos 10 dias de desabastecimento. Há alguns produtos essenciais que faltam, sim. A exemplo que mais a gente tem notado a falta é o próprio leite, pela questão da estiagem, que não tem nada a ver com o coronavírus, né? Então assim, o desabastecimento, essa corrida desenfreada ao supermercado deve ser evitada, né? É uma orientação. Então, para que não falte ao próximo, é um momento para a gente pensar no coletivo, né? Eu preciso ter um estoque necessário para minha família, mas não aquele estoque que eu vá prejudicar o meu próximo de não ter determinado produto. Por enquanto, não se corre esse período de desabastecimento, mas isso é por enquanto. Se continuar nesse ritmo, né, as pessoas têm que repensar também a sua forma de consumo. Sem dúvida. Ontem eu conversei com empresários desse setor e eles me falaram que na semana passada houve um aumento muito grande no consumo, mas agora essa semana voltou à normalidade. As pessoas se deram conta de que passaram no mercado a semana passada e passaram ontem e viram que o mercado está abastecido, com alguns pontuais, como o senhor colocou aí, mas está praticamente normal. Então é bem lembrado pelo senhor, muito bem salientado. Jader, um forte abraço, mas ficamos à disposição a qualquer instante, se houver, porque pode que ocorra alguma alteração aí nas próximas horas, por favor, estamos à disposição para levarmos essas informações. Nós que agradecemos. Muito obrigado pelo espaço, Miguel. Um grande abraço. Jader Gaclic, presidente da Associação Comercial e Industrial do Panciretã, nosso convite nos trazendo algumas informações aí com relação à entidade que ele representa nesse momento. São 10 horas com 1 minuto, 10 e 1, eu vou a um intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, num oferecimento de Rede de Farmácia São João, cuidado.